Sou o pastor Nilton Jardim e vou falar hoje sobre quando a figueira brotar. Quero ler um texto aqui da palavra de Deus que está em Marcos capítulo 13, versículo 28 ao 37, que diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos, nem no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então, esse texto aqui fala sobre a parábola da figueira e exortação à vigilância. Muitos falam que Cristo está demorando vir. Desde que nossos pais existiam, se falava que Cristo viria, até hoje Jesus não veio, etc. Mas a palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito assim, Pedro falando, em resposta justamente a isso: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, aqui Pedro está falando que o Senhor, ele é longânimo para conosco, por isso que ele não veio ainda, porque ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado em todos os lugares. Então, aqui a figueira, ela aponta para Israel. A figueira aponta para Israel, e os ramos, como diz aqui no texto que lemos, os ramos se renovam, as folhas brotam, e a figueira ela está ali se tornando uma árvore frondosa. Então, quando no inverno a figueira, o que acontece com ela? Ela fica seca, ela cai as folhas e seu aspecto fica como uma árvore que morreu, fica seca. Mas quando está próximo o verão, que o verão em Israel é no mês de junho, julho e agosto, os 3 meses. Então, quando está próximo do verão, o que acontece? Ali começa os ramos se renovarem e as folhas começam a brotar e a árvore começa a enverdecer e ela fica renovada. Então, o Senhor está dizendo aqui: aprendei a parábola da figueira. Então, quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas, o Senhor Jesus. Então, quando aqui acontece esse fato lá em Israel, que eles veem a figueira com folhas, muitos correm para ver se tem figos, que é os figos temporãs, os primeiros figos. Então, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada pelo general Tito. Então, Jerusalém ela foi tomada, foi sitiada, e o templo de Israel foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra, para se cumprir o que Jesus falou, que realmente não ficaria pedra sobre pedra. Então, Jerusalém ela foi sitiada, foi destruída o seu templo no ano 70 depois de Cristo. Daí Israel o povo de Israel espalhou por toda parte do mundo. Então a nação de Israel ela deixou de existir, Então a nação de Israel deixou de existir e o povo se espalhou por todas as partes, por todas as nações. E se falasse essa profecia
né, no ano 200 depois de Cristo. Então seria inviável. Como é que Israel, a figueira representa Israel, se Israel nem mesmo é uma nação? Mas no ano 1948, no dia 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser uma nação. Foi decretado ali o Estado de Israel. E os judeus de todos os lados, de todos os países, vieram em grande multidão para a sua terra, para formar ali a sua nação novamente. E em 1967, apenas 19 anos depois, teve a Guerra dos 6 Dias, onde foi que Israel lutou com os árabes. Foi 4 países árabes, mais apoio, que foi mais 5, total de 9, e Israel teve o apoio apenas dos Estados Unidos, e Israel venceu aquela guerra e conquistou ali a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém, que se tornou a capital de Israel. Então isso é o que quer dizer a figueira, né, florescer. Israel é a figueira, representado pela figueira, aqui simbolicamente. Então Israel ali floresceu no ano de 1948. Então nós devemos estar atentos, porque o Senhor está às portas, como diz aqui no versículo: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então o Senhor está às portas, e nós temos que ter essa convicção que o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. Então está próximo o verão, e isso vai acontecer o quê? O arrebatamento da igreja. A palavra do Senhor diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, é o que diz a palavra do Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então aqui está falando do arrebatamento da igreja. E o Senhor disse no texto de Mateus 24 e de 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, que o Senhor falou que viria como ladrão. E nós temos ouvido muito esse texto, que Jesus viria como ladrão, e às vezes tomamos esse texto para nós, mas esse texto não é para aqueles que são servos do Senhor, que são lavados no sangue do Cordeiro. Esse texto é para aqueles que estão em trevas, sim, porque a palavra de Deus diz aqui ainda em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 4, mas vós, irmãos, Paulo falando, irmãos que são em Cristo, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, aqueles que não estão em trevas, esse dia não vai apanhar de surpresa. Então, nós teremos, não saberemos o dia e a hora, certamente, mas saberemos mais ou menos o tempo determinado. Porque um dos sinais é este, que a figueira floresceu, Israel floresceu. E existem outros sinais, como a manifestação do iníquo, né, que é o anticristo. O templo de Israel vai ser reconstruído, e Israel já está com todo o material pronto para reconstruir o templo. Então, meus amados irmãos, amigos, a vinda do Senhor está às portas. O Senhor está voltando para levar a sua igreja, e que Deus possa preparar o seu coração para que você esteja vigiando, esteja atento ao que o Senhor está falando ultimamente às igrejas, aos acontecimentos. Esteja vigiando, porque Jesus está voltando para levar um povo, para levar a igreja adornada, preparada, que está realmente vigiando aqui neste mundo. Que Deus abençoe esta palavra, guarde essa palavra no teu coração e fique firme na fé. Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus.